programas muito legais. Bom, hoje o programa tá especial, que vocês já vão entender o porquê. E, esse convidado aqui vai dar o que falar. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi, amigos assinantes do canal, os companheiros sempre aí do programa. Começou o maior evento de futebol do mundo, a Copa do Mundo, organizada pela maior entidade do futebol, a FIFA. E quando a gente se esperava que a maior tragédia do futebol moderno, chamado VAR, fosse apenas um coadjuvante, não é que ele é protagonista também na Copa do Mundo? Ah, se a FIFA só gostasse de futebol. Boa noite. Hoje eu esqueci de comprar o chapeuzinho pro Mauro, né? Porque ele tá muito feliz com essa Copa do Mundo. Inclusive, ele está super ansioso para quinta-feira, que tem jogo do Brasil. Muito. Mas isso aí é cenas para os próximos capítulos. Boa noite, Giba. Boa noite, amigos assinantes. Realmente teve início, né? Tão aguardada Copa do Mundo. E, diferentemente do Mauro, eu estou ansioso para a estreia do Brasil. É isso aí, né? Temos aí um patriota como diferente. Tô brincando. Bom, hoje a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo, que é um assunto que tá bem falado na mídia e a gente fica ansioso por esse momento, porque demorou para chegar, mas chegou, então vamos aí, né? Boa noite, Ian. Boa noite, Gabi. Boa noite ao amigo assinante do 424. Olha que o Mauro falou do VAR. O VAR, com 5 minutos de Copa do Mundo, anulou o gol que seria o gol mais rápido da história das Copas. Era um impedimento que, não existisse o VAR, ninguém iria reparar, porque foi milimétrico e num lance que deu origem ao gol antes ainda, né, no começo da jogada. Semi-técnico, autotécnico. Mas o fato é que, nesse caso, Mauro, não tem muito o que dizer, né? Nesse caso, até que não dá para colocar na conta do VAR, não. Mas dá para colocar na conta do VAR o outro lance também, que aconteceu nesse segundo dia de Copa do Mundo, de pênalti marcado com a ajuda do VAR, um pênalti biônico também, que a olho nu e na vida real não seria marcado, mas árbitro era brasileiro, né, também. É complicado, já iremos entrar nesse assunto polêmico aí. Boa noite, Matheus. Tá de casa hoje? Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Boa noite, Ian. Boa noite, Giba. Meu destaque inicial vai para Gareth Bale, né? Atacante da seleção galesa, que foi um dos principais responsáveis pela ida da seleção de País de Gales para essa Copa do Mundo, para a Eurocopa de 2016, e mostrou por que ele é tão fundamental para essa seleção e o quanto a seleção de País de Gales é dependente dele, né? Fez o gol hoje teve uma atuação apagada, até porque o País de Gales não entende muito bem a ideia do técnico de fazer com que a seleção jogasse recuada e deixar os Estados Unidos jogar, mas no final achou um pênalti e conseguiu trazer o empate para a seleção de Gales, que na minha opinião merecia bastante, até pelo início do jogo, que a seleção galesa estava emocionada, cantou o hino com todas as forças e conseguiu trazer esse empate no primeiro jogo de Copa do Mundo de Gareth Bale. É isso aí, chegou a hora de revelar o nosso convidado mais do que especial, um ídolo para os torcedores palmeirenses e fez história no futebol brasileiro. Passou pelo Flamengo, Inter de Limeira, Portuguesa. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Jean, Gilberto Sorriso, Giba, Mauro. Obrigado pela oportunidade, Matheus, que está lá, né? Obrigado pela oportunidade e é um prazer estar com vocês aqui, falando de futebol, daquilo que nós já vivemos um pouco, né? Um pouco da minha carreira, e isso é bacana. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Bom, a gente vai começar primeiro falando um pouquinho sobre você, né, Sérgio, que é uma peça tão importante no futebol brasileiro, fez Obrigado. Uma história muito bonita. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória aí. A minha trajetória ela é uma longa história, né? Eu vou dar uma resumida. Eu comecei na seleção de Osasco com o seu Marchetti, final do seu Marchetti. Eu trabalhava até os 16 anos, jogava na várzea e tentava achar oportunidades nos clubes e eu fui disputar jogos abertos por Osasco. E aí eu tive a oportunidade e a chance, eu fui vice-campeão e fui o melhor goleiro da competição na época. E o seu Marchetti foi por Palmeiras, convidado para dirigir os juniores e o juvenil na época. E aí ele me levou
Fiquei 3 meses em teste e, graças a Deus, no jogo que definia para ver se eu passava ou não, eu peguei 2 pênaltis. Então, ali já começou a minha história de estar no lugar certo, na hora certa, de ser uma oportunidade única para mim. Eu tinha que agarrar com unhas e dentes, larguei tudo para seguir. E, graças a Deus, consegui passar no teste e ali consegui dar o início à minha carreira e seguir em frente. E depois eu passei pelos juniores, joguei Taça São Paulo. Logo depois eu me profissionalizei, com 19 para 20 anos, eu fui emprestado lá para Ceilândia, Brasília, onde o César Maluco, nosso amigo, César Maluco, o Giba deve conhecer bem. Trabalhou com a gente. Ele foi o meu treinador lá, o primeiro treinador que apostou na minha capacidade. E eu fui também lá, vice-campeão, e fui o melhor goleiro da competição também lá em Brasília, em 91, isso. E retornando ao Palmeiras, né, 92, no início da Parmalat, o seu Faquina, que era o presidente, ele começou a perguntar ali para o seu Dilon, que era o secretário, quem é esse goleiro que está saindo, que está fazendo o nome, e ninguém sabia internamente quem era, porque eu fui emprestado 2 vezes para Embu-Guaçu e para Ceilândia, e estava indo muito bem. E aí, quando eu voltei para o Palmeiras, eu me reintegrei ao profissional, onde eu tive a oportunidade. Né? Tinha 7 goleiros, a contratação era Carlos, Ivan. Aí o Veloso, que era já ídolo do clube, estava no União São João, retornou, ele tinha sido campeão lá. Tinha o César, que todo mundo conhece também, ele tinha retornado do Lemense. E aí tinha os goleiros que eu competia internamente, que eram o Wilton e o Paulo, que esses goleiros eram da mesma idade. Então, você imagina, 7 goleiros para o começo da temporada e eu ali, subindo. Né? Me lembro muito bem que quando eu subi, eu me encantei, porque eu não tinha... O profissional é uma coisa que, né, Giba, quando você sobe, você se encanta, porque é o sonho de todo jogador na época, você chegar ao time profissional. Quando eu cheguei, aí eu pensei comigo, daqui eu não vou sair, eu vou ter que conquistar meu espaço aqui dentro. E aí aconteceu de eu treinar, e nos treinamentos eu consegui conquistar meu espaço, e em 92, no início, o Veloso era o 3º goleiro, ele não quis ficar. Porque o Carlos era o primeiro, o Ivan o segundo. Como o Veloso não quis ficar, ele voltou para o União São João, abriu uma vaga. E o César também não quis ficar como 3º, porque o Lemense quis recontratá-lo para disputar o campeonato, que era mais importante para ele, ficar como 3º ou para o Lemense. Ele voltou para o Lemense. E aí surgiu a vaga para mim e para o Paulo, para o Wilton, disputar a vaga de 3º goleiro. E aí eu fui só avançando. A minha experiência como... as minhas saídas, né, me deu muita experiência para jogar. E aí o Nelsinho Batista era o treinador. E aí nesses coletivos, né, que tem da vida, você vai mostrando o seu potencial. E foi nisso que eu conquistei a vaga de 3º goleiro. E aí o Nelsinho Batista falou, você quer ficar? Porque os outros foram embora. Eu falei, é meu sonho. E aí eu tive essa primeira oportunidade com o Nelsinho Batista em 92, onde eu assino o meu primeiro contrato e ali segue a minha carreira. Falou sério, você já viu alguma outra situação com tantos goleiros de alto nível no mesmo clube? Difícil. É por isso que é uma história. Você só pode convocar 3, antes eram 2. Você já viu tantos goleiros pra você ver. De alto nível, né, no mesmo elenco? E como o Palmeiras tem esse histórico de verdade, goleiro, Mauro, né? verdade. É incrível, né? O Palmeiras tem, né, uma base. Isso você atribui ao quê, assim? Essas feras que tinham antes, né? O Berdan Catani. Não, tô falando, então, o Berdan Catani, o Valdir de Moraes, a história do clube. Aí você vem com tantos goleiros importantes que fizeram nomes no clube, né? E aí você tem ali uma referência nessa posição. O Gilmar nos anos 80. Gilmar, Gilmar excelente. Nos anos 80, da sua época. O Gilmar, Leão, e aí Valdir de Moraes, Gilmar, Leão, o próprio João Marcos, o Zete surgiu lá, só goleiraço. E aí eu tive esse prazer, essa fantástica oportunidade, e eu começo uma história ali. Você fez o bicampeonato paulista 92-93 como ali, né? 93. 93. Aí eu surjo em 92, né? Aí você foi campeão em 93. Aí eu fui você foi em 92, mas o 93... 92 é o ano que eu surjo, que eu vou conquistando a minha posição. Meu primeiro contrato, 3º goleiro. Aí o Carlos, né, no meio do ano tem um problema lá, sai e joga o Ivan, teve um problema com o Nelsinho, foi mandado embora. E aí volta o César. Como ele era mais velho e mais experiente que eu, ele jogou na minha frente. Então ficou César e Sérgio no final de 92, que foi jogar contra o São Paulo e nós perdemos o título. E aí o César, ele estava com um problema no joelho, ele virou o ano e foi operar o joelho, o menisco. E eu estava só crescendo, né, dentro do clube e indo muito bem. E nessa virada de 92 para 93 é onde acontece a minha chance, porque o Veloso volta, né, com o nome. O que aconteceu? Os goleiros foram embora, o Carlos, o Ivan e o César machucado. O Veloso assume a titularidade,
onde a Parmalat faz aquelas contratações, aquela seleção. E eu renovei o meu contrato, porque o Gilberto sabe que nessa época você fazia o contrato de 1 ano só. E se fosse bem, você renovava. Era assim, não era igual hoje, 3 anos, né? E aí eu renovei o contrato, aí o Marcos veio como terceiro. E aí começa a nossa temporada em 93. O Veloso começa jogando com aquele time espetacular, ganha aqui, ganha ali. E no 4º jogo, aí começa a minha história, onde o Veloso machuca o dedo num lance contra o Rio Branco, chovendo no Parque Antártico. E eu era reserva. E aí, chovendo, 2-0 para o Rio Branco. O Veloso fez uma defesa e machucou o dedo, eu não sabia, fomos pro vestiário. E lá começa a minha grande história. O Zé Mário, que é o treinador de goleiro, chegou em mim, jogou a bola e falou assim, é com você agora. O Veloso machucou. Mas dá o gelo assim de cima a baixo. Pô, você vai estrear, 2-0 para os caras, chovendo, goleiro, você sabe, né? Subi, joguei, e aí empatamos o jogo, 2-2. E no outro dia, no retorno ao CT, quando eu me apresento ao CT, eu vejo todos os repórteres, naquela época os repórteres tinham contato, você chegava e entrevistava o cara na porta. E eu cheguei para treinar e vi o Veloso assim, cheio de repórteres assim em cima dele. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele de fato. E quando eu olhei o Veloso assim, eu estava entrando pro vestiário, o pessoal quando me viu, saiu do Veloso e vieram tudo em cima de mim assim para me entrevistar. Eu assustei, deu aquele choque, né? Aí quando eu olhei o Veloso estava com um gesso no braço. Falei, ixi, agora é comigo o negócio, porque... Aí eu saí correndo, entrei correndo pro vestiário, porque eu não queria falar nada, né? Não sabia o que tinha acontecido. E quando eu entro no vestiário, o roupeiro, que é o Chiquinho, falou, o Vanderlei, o Brunoro, o pessoal tá tudo chamando você na salinha lá para conversar. E aí você sabe que o campeonato, a Parmalat, ela fez um investimento gigante. E fez Isso você está falando que ano? 93, o início de 93. E aí foi quando eu entrei na salinha, o Vanderlei, só tinha o Vanderlei, o presidente, todo mundo lá falou assim, chamou o treinador e falou assim, Sérgio, a oportunidade é sua, nós vamos subir o Marcos como segundo, o Veloso se machucou, vai ficar aí 50 dias fora e a gente tem a obrigação de fazer um bom trabalho, porque nós vamos tentar ser campeão esse ano e você é o goleiro da vez. Nós vamos dar aí a chance para você. Se você não for bem nos 3 primeiros jogos, não vamos contratar outro goleiro. Assim. Nossa, o vai ou racha é basicamente Imagina, isso. 22 anos. Mas é assim que surge a oportunidade, desafios, né? E eu falei, não, eu tô aqui para isso, a minha chance é agora eu vou. E foi campeão, né? E fui campeão, a história tá lá para todo mundo ver. Inclusive, eu quero saber qual foi a sensação desse ano de ganhar em cima do Corinthians, de 4-0. Foi um ano, assim, perfeito para mim, né? Eu fui campeão paulista, Rio-São Paulo, brasileiro, e lá a gente teve uma excursão para a Itália, jogar com um torneio de Parma também, que era Boca Juniors, torneio da Parma lá, Boca Juniors. Os clubes Parma, que eram patrocinados pela time do Parma de todos os tempos, com a Asprilha, né? Já, os clubes patrocinados pela Parma. E aí nós fomos campeões nos pênaltis e eu fui bem lá, fui campeão nos pênaltis lá também. Então 4 títulos no ano, o ano 93 foi espetacular. Espetacular, né? Então era só um pouco da história, aí segue em frente, né? Muita coisa pela frente. Foi a época que o Parma chegou a disputar Copa UEFA na época, ficou entre os 5 do campeonato italiano. O Tafarel, o Asprilha, era um timaço. Acho que até o Brolin, o sueco, que era o craque da Suécia, jogou nesse time. O Asprilha começou lá, eles contrataram. O Asprilha era o top da Série A italiana, e era um time... forte. Eles fez um amistoso aqui também, né? Eu me lembro desse jogo, Palmeiras e Parma. O que você considera o seu principal título, Talvez ou com dificuldade, ou talvez que você queria ganhar e ganhou. Cara, esse título 93, para mim, foi o principal. Por quê, Mauro? Porque foi início de tudo. É início. E para mim, o Gilberto que jogou sabe, a gente tem o início da carreira e para mim tudo era novidade. Então era o primeiro Campeonato Paulista, eu estava enfrentando os gigantes que eu ouvia no rádio, eu falava assim, às vezes eu jogava no Morumbi, eu falava assim, cara, eu tô aqui dentro, hoje eu tô sendo o goleiro do Palmeiras, que eu ficava ouvindo no rádio. E então, numa época de torcida e aí você, lotada, então você passa esse filme, e aí você se torna um ator principal do negócio. E aí eu fui abençoado por Deus, porque cheguei numa final, fui assim... Os meus companheiros me deram muita força, eu treinava muito, o Marcos, a gente teve uma união muito forte. E aí, com 22 anos, 23 anos, cheguei na final e falei, agora... E aí encontrei um time muito bom, que me deu essa oportunidade, né? E eu fiz um trabalho que eu sabia, que eu aprendi, que era ser goleiro, né? Defender o que eu podia, e fiz e fui campeão. E você ser campeão depois de 17 anos, né? Então eu fui tido como goleiro, assim, pé quente. Sim. E aí eu fui campeão Rio-São Paulo, brasileiro, tudo no ano só. Então, o pessoal mais novo, né? Foi a quebra do tabu dos 17 anos do Palmeiras sem título. Foi nesse Campeonato Paulista. Isso aí. Foi. Marcão, você citou aí duas... desculpa, Sérgio. Mas estou acostumado, viu? Pessoal, duas passagens aí
que é uma estar no lugar certo, na hora certa, né? E a outra que você ficou admirado quando você entrou no Morumbi. Fiquei. Então, são situações que realmente acontecem, né? Aconteceu comigo também. E tem até uma passagem legal, que quando foi jogar Santos e São Paulo, eu ficava olhando pro Pelé. É assim mesmo. Né? Eu tô jogando com o cara do meu... Eu ficava olhando, né? Imagina. Então, eu achei legal que volta o filme na minha Volta. cabeça, né? Então, você está no lugar certo na hora certa. Quando eu fui fazer um teste no São Paulo, eu fui como lateral direito. Ué? Lateral direito. Aí, no momento que o Poi foi fazer os times, não tinha lateral esquerdo. Vai aqui mesmo, né? Aí Quer jogar lá? Opa! Isso, ele falou assim, Negrão, né? Ele me chamava de Negrão. Você não quer que eu- Negrão, vai lá do lado esquerdo, você Claro, joga lá. claro. Aí, cara, Se eu você fiz- falasse não, você não teria. eu não teria, e você vê, eu fiz a E minha era a época do carreira Nelsinho, toda. né? vendo? Ele ia disputar com o Nelsinho, né? Eu Você ia fiz disputar com o minha Nelsinho, né? carreira toda do lado esquerdo. Que benção. Não, o Nelson voltou. O Nelson veio da Ah, você ponta. fez o Nelsinho no Santos, né? O Nelson No foi no Santos, Santos. no Então, são situações 78. que realmente acontecem, né? A gente não espera. Eu fui de lateral direito e naquele dia, se eu vou um outro dia... Pegando o gancho da pode até confusão não ser, do então. nome do Giba, você fez parte daquela segunda parte da Parmalat 96, 97, do ataque dos 100 gols, tudo? Não fiz. Em Ali 95, já era o Marco? em 95 já era o Veloso, que ele voltou e ele tomou a posição e eu fui para o Flamengo emprestado. Isso. E aí no Flamengo em 96 eu não fiz um bom trabalho porque... Você foi campeão da Libertadores? Fui campeão Em da 99. 99, Foi. junto com o Marcos. Eu fui o reserva, mas fui campeão. Sim, sim. Mas Mas você estava no time, no elenco. no grupo, ixi, 99 e eu volto Libertadores. para o Palmeiras 99. Eu fiz um Lembro. excelente trabalho também na Portuguesa. Um maravilhoso trabalho. Quero também deixar aqui ressaltado que eu peguei um treinador de goleiro espetacular, que foi o Carioca. Carioca. Foi meu treinador, que eu aprendi muito. Eu quero mandar um abraço especial para ele, que a gente se fala até hoje, o Zé Mário. Né? Você teria um problema em falar qual foi o seu melhor treinador de goleiro ou você acha... Não teria nenhum problema, porque eu tive 3 espetacular. Eu acho que não tive um só. O Zé Mário foi um treinador espetacular que não me tratou só como o goleiro dele, foi como um filho, né? Então ele me protegeu, me ajudou a subir, colocou o trabalho dele, falou, não, o Sérgio vai assumir, eu vou, né? E ele me ajudou muito, o Zé Mário. Foi um conselheiro, E eu tive o Valdir de Moraes, que foi um mestre, né? Você aprende muita coisa. E eu tive depois o Carioca, que foram os 3 caras que eu aprendi muito. Então até que eu vou fazer a minha escola de goleiro talvez o ano que vem. Né? Então, vou pegar muito desses caras, porque o goleiro ele é uma posição tão fantástica que se você pegar um rapaz que ele só gosta de jogar no gol, que ele não sabe nada, se ele gostar e tiver tamanho e biotipo, você consegue fazer um goleiro. É verdade. Isso é fantástico. Agora, você não consegue fazer um jogador de meia, linha. um jogador de linha. Né, Gilberto? Se ele não tiver a mão. Isso eu aprendi. Já jogou no gol, Giba? Não. Mas o Pelé já, pô. O Pelé Pelé foi numa situação, Pelé foi né? uma vez. E você estava também no rebaixamento do Palmeiras, né? Deve ter Passei. sido uma fase... Passei de tudo lá, viu, Gabriela? 2003, né? Quando nós caímos. Não, 2002. 2002. O 2. Dois. O 2. 12 caiu também. 12, Mas nós já não 2. estávamos mais lá. Foi Em 2. 2002, nós tivemos uma infelicidade de pegar uma tabela, né? Vocês acompanham muito bem, que foram só o primeiro turno. Você lembra muito bem? Não teve o segundo turno para você reagir. E nós tivemos esse primeiro turno, oscilava, 17º, 15º e voltava para o rebaixamento. E isso, o psicológico vai lá embaixo. Então você tem cada jogo tentar... A gente saía um pouquinho e voltava. E é difícil o time conseguir esse psicológico, sabe? A gente tinha um time bom, mas nós nos perdemos muito nessa questão de você jogar no desespero, ter que ganhar a todo momento. Foi o último ano, né? Uma foi o experiência último ano desse formato de campeonato. Perfeito. 2003 Foi. começou o formato de Perfeito. pontos corridos. Se tivéssemos uma segunda oportunidade, segundo turno, você vê, o Fortaleza estava aí, ó. Né? Igual o Fortaleza fez. Então, não tivemos essa oportunidade, caímos. E aí, no quinto, faltando 6 jogos, né? O Marcos era o titular, o Marcos sentiu a perna, machucou o adutor e tal. E aí, entrou eu. Imagina só, 5, 6 jogos para acabar o campeonato. Você pegou todos esses últimos jogos? Peguei. E aí, o que Inclusive acontece? o último do descenso? O último. E você não dorme, cara. Não dormia. Não dorme. A responsabilidade é tão grande. Eu falei, cara, cair com o Palmeiras, não passava na minha cabeça. Então, a responsabilidade era muito forte. E aí, aconteceu. Graças a Deus, da minha parte, que eu também não fui
aquele cara que Quem foi o errou e treinador que da prejudicou o época time, mesmo? sabe? Quem foi O treinador era o Levi Coupe. Levi Coupe. Tínhamos muito jogador bom, o Dodô, sim. o Luiz Cardoso, o César. Não era um time ruim, Timaço, não. Era um time timaço. bom. E não se encontrava. E no último jogo contra o Vitória da Bahia, um calor danado, as combinações, e nós perdemos o jogo. E a sensação é como você perde um parente, sabe? Você fica muito para baixo e não passa. Você continuou o ano seguinte? Continuei. Aí nós Até continuamos. a subida. Até 2006 você ficou no Palmeiras. Eu e o Marcão continuamos, ajudamos o time, ajudamos na contratação. Sim. Pegamos os caras ali, porque a gente era já veteranos do clube. E o que acontece? O jogador chegava, a gente. Jair Pisserni usou muito a gente, precisou muito do nosso trabalho. Então, eu e o Marcão joguei bastante, o Marco jogou, e subimos o time, e continuamos. E aí, essa é a história que a gente tem lá dentro, 16 anos de clube. 16 anos de Palmeiras. Tenho 10 títulos como jogador e 333 jogos como titular. Nossa, 333. É jogo até umas horas, hein, Sérgio? Porque o Marcos se machucava bastante. Muito. A partir de 2002, ele começou a dar lugar, né? Era frequente. Diferentemente do Dida e do Rogério Ceni, que tinham poucas contusões na carreira, o Marcos subiu com 26. O Marcos era o verdadeiro a garota arteira, aquele menino arteiro que se machucava toda hora. Uma vez eu fui renovar, desculpa te cortar, ele foi renovar o contrato, o Mustafa falou assim, tinha um time que estava interessado, era louco para ir para a Europa, né? Aí Vitória de Guimarães veio atrás de mim, puxa vida, minha chance, não sei o quê. Aí fui falar com o presidente, né? E naquela época, você sabe, o passe... Entendi. O presidente falou, Sérgio, eu não posso liberar. Eu falei, pô, presidente, me acha? Não posso. O Diego Cavalieri operou, ele tinha operado também o Diego Cavalieri, e o Marcos está jogando. Nós estamos disputando Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Algo que ele falou para mim, nunca mais esqueci. Se o Marcos se machucar, como se machuca sempre, eu vou entrar no gol desse jeito? Aí eu falei, presidente, não tem jeito. Aconteceu isso, cara. O Marcos se machucou. Quem que falou aí? Presidente. E eu não fui. Mas aí eu fui recompensado no próximo contrato, que eu fui renovar, ele me ajudou muito, esse Mustafa. Eu fui lá renovar o contrato, e era de 1 ano, ele fez de 3 anos, então ele soube assim, valorizar a minha permanência. Então, porque você voltou depois, né? Sim. Em 2000 Eu joguei muito, 2002, 2003, aliás, 2004, 2005, com o Leão. 2004, 2005. O Leão chegou lá, eu joguei muito. O Matheus tá quietinho ali, tá de casa hoje. História, Matheus, né? Não, mas pode falar que o Matheus tá de casa, ele sempre vem aqui no estúdio, mas hoje ele ficou lá. Ele queria fazer uma pergunta para você também. Matheus, vamos lá. Bom, Sérgio, eu gostaria de saber, nesses 333 jogos que você fez como titular pelo Palmeiras, qual foi o mais difícil para você? Se foi o jogo do rebaixamento, ou se foi um jogo de título, um jogo em reta final de Libertadores, ou um campeonato de tiro curto, assim? Cara, boa pergunta. Tive vários jogos difíceis, né, Matheus? Mas, assim, esse do rebaixamento, ele foi muito marcante porque, como goleiro, você carrega muita responsabilidade. Você não pode errar, você fica marcado, você pode causar um rebaixamento, né? E tudo cai sobre o goleiro. Então, realmente, a fase mais difícil foram esses jogos. E o último jogo veio premiar realmente um momento muito negativo. Eu tive outro jogo também que ficou marcado, o jogo contra o Vasco, onde a gente está ganhando 3-0 e nós perdemos de 4-3. Esse jogo também ficou muito marcado para mim como uma derrota que nunca esqueci, nunca vou esquecer, porque tínhamos a taça na mão e o Vasco também, com o time que tinha, né? Soube administrar e soube reverter. Foi um apagão que deu como foi a seleção com 7-1 da Alemanha. Você fica perdido dentro de campo, os caras vindo para cima, você não consegue. Então foi um jogo onde também me marcou muito negativamente. Você falou que você foi treinado pelo nosso ex-companheiro César Maluco, né? Um abraço para ele foi aqui mesmo por muito tempo, por muitos anos. E ele dizia que quando ele era treinador do Ceilândia, o Sérgio, queria saber se é verdade. Disse que a cozinheira tinha um porrete, ela batia no bife para ele ficar bem fininho, para poder dividir para todo mundo. É verdade. Tem história. Ela batia no bife. É verdade, porque aquela época era muito difícil. Era uma época difícil. Eu fui para lá, para você ter ideia, os uniformes eram pendurados no varal mesmo de arame. Aquela época lá. E interessante, né? Ninguém acredita. Eu olhava aquilo, saí do Palmeiras, né, cara? Eu falei, cara, o pessoal ainda tá... Mas não, fui enfrentar. E aí, mas só que é o seguinte, César passou por isso aí um mês e foi embora. Deixou a gente lá e eu falei, pô, meu treinador me abandonou. Você ficou quantos meses? Fiquei 6 meses. Rapaz, a história é longa. O César, mas aconteceu isso mesmo. A nossa cozinheira lá era no dava uma... Deixa eu perguntar, assim, o futebol mexe profundamente, principalmente com a criança, né? Tem um filho de 5 anos. E a criançada, ela joga bola, ela tem a mania de falar o nome de um determinado jogador. Sim. Normalmente sempre é de linha, né?
o que faz, assim, por exemplo, o que você acha que move uma criança a ter um start de começar a falar o nome de um goleiro, assim, de garoto, de 5, 6 anos, e tá brincando na bola ali, falar o nome de um goleiro, em vez de ficar falando, Neymar, não sei o quê, falar o nome de um goleiro. O que você acha que... você acha que precisa de um goleiro ídolo? Ele tem que ter uma referência. Uma referência. É uma referência, né, Mauro? Eu mesmo... Na própria escola, Sim. né? Ele tá brincando na escola, ele fala o nome do Eu acho que é o campo visual, né? Você acaba tendo como gostar. Você gosta daquele jogador, eu acho que é direcionado. O que aquele cara representa para você. Eu quando via o jogador, o goleiro, principalmente, que eu queria ser goleiro, eu começava a olhar os goleiros. Então, o que eu via nos goleiros? Eu observava a parte técnica, o estilo, né? Os goleiros se vestiam bem. Então, eu gostava do Leão, achava o Leão assim, eu olhava o Leão, eu queria copiar o estilo dele. O Carlos, outro goleiro que eu admirava muito, o estilo de jogo, tal, a calma, a tranquilidade, a frieza. Então, você começa a pegar alguma coisa desse atleta. Eu acho que o jogador é assim. Pô, eu quero ser igual ao Neymar. E eu sempre falo pro garoto mesmo, ó, copia aquele que te dá exemplo. O Cristiano Ronaldo, o Messi. Você tem que copiar. Você tem que querer ser igual a esse cara. O que esse cara faz? Ele dorme cedo, ele é um atleta, Então, é isso que você tem que copiar. Aí você cria, né, aquele cara que você chegar perto do cara, tá bom, né? E eu fazia isso, Mas a criança, né, falar o nome, né? Tinha antigamente, defendeu fulano, os famosos joguinhos, eu fazia isso também, Meu né? filho tem 5 anos jogando bola, às vezes ele pega a luva, ele tem luva, aí às vezes ele é goleiro, às vezes ele tá na linha, ele tá meio confuso. Mas você vê E que ele tem uma referência, né? Não, então, eu sou santista, as Mas pessoas você vê sabem. se ele tem um goleiro referência, Aí né, eu falo, Mauro? quando eu tô chutando bola com ele, eu fico João Paulo, pra falar goleiro do Santos. Aí ele do nada começa, eu chuto a bola, ele João Paulo. Que bonitinho. Mas ele vê, com certeza Claro ele vê o que eu João Paulo vi jogando, outros né? goleiros do Santos, sei lá, se eu falo aqui, Rodolfo Rodrigues, enfim, meu Deus, vai longe os goleiros do Santos que eu peguei bons, mas é engraçado como a referência, exatamente, né? Então, eu brincando com ele, João Paulo. Aí tu, papai, o cara camisa azul do goleiro do Santos. Então, é muito engraçado como a referência... Hoje eu pego alguns amigos, alguns torcedores que chegam e falam isso pra mim. Pô, Sérgio, eu era goleiro, você foi minha referência. Exato. Eu fui no evento domingo agora, né? Quantas crianças não falam seu nome, aí né? o rapaz Brincando, chegou e falou, nossa, eu fui goleiro também, eu gostava de você, você foi o cara que eu gritava, Sérgio. Isso pra nós, olha só. Espetacular. Mas Você passou por isso, já sabe como é que é. É real. O garoto, se ele tem propensão para jogar no gol, se ele gosta de ser goleiro, ele vai ter uma referência. Sim, uma referência. Né? Ele tem uma referência. Estilo, como né? o garoto vê o Neymar, ele quer jogar, ele quer... Entendeu? E isso realmente é uma realidade. Né? E uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado como atleta, né? Porque você é formador de opinião. Sim. Você representa alguém. Então, esse sempre foi a minha maior preocupação como imagem, né? Você representa alguém. Então, você decepcionar um torcedor, um ídolo, eu já fui decepcionado. E você fala, pô, essa pessoa me decepcionou porque isso, aquilo. Então, eu me preocupo muito com isso. Né? A imagem, você passar isso para o ser humano, para o garoto. Né? O garoto, ele vislumbra o quê? Conhecer aquele cara, que aquele cara é o ídolo dele. Você imagina chegar lá e você virar as costas para o menino, que já aconteceu com muitos caras que eu já vi. Né? E é decepcionante. Vamos para o rápido intervalo e a gente já volta com o Sérgio aqui com a gente. O São Paulo e o Palmeiras são escolas, né, que sempre... Mas eu quis dizer que é um normal... Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram e programa 424 no Facebook. Você também consegue assistir a gente ao vivo por lá. E temos outros programas também no YouTube do canal K, inclusive Sport News, que eu, Matheus e o outro Matheus também comentamos sobre as notícias do dia, e o 4K Cash, que também
Então, falando sobre tudo e mais um pouco, inclusive sobre a Copa do Mundo, estamos vindo com uma campanha bem legal agora. Bom, continuando com o Sérgio aqui, na nossa bancada de hoje, você sente falta de jogar no profissional? Muita falta, né? Eu abandonei a minha carreira assim, eu fiz o que eu estava ao meu alcance, fiz com, sabe, um amor assim, tremendo, tudo que eu ia fazer, por isso que eu falo, a gente não pode deixar, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu poderia ter feito isso, não, você tem que fazer o que você está no seu alcance. Eu sempre fui um cara determinado nos treinamentos, nos jogos, porque eu sempre achei que alguém estaria ali para também tomar minha posição. Alguém está vindo atrás de você para tomar a sua posição, para você... o futebol é muito dinâmico, né? Se você vacilar, você chega num lugar, no topo, você chega onde você desejou, mas para manter, você tem que se cuidar mais ainda. Na parte física, na alimentação, como eu falei, na sua parte também de comportamento, extracampo. Então, o atleta, ele vive dessa forma. Eu sempre me preocupei com isso. Então, quando eu parei de jogar, eu pensei assim, cara, fiz o que eu tinha que fazer, a minha oportunidade, agora eu estou tranquilo. A minha maior, assim, não é frustração, né? Eu digo que uma das coisas que eu fiquei chateado no futebol é de não ter sido convocado para a seleção brasileira. Que eu achei que, em certo momento, eu poderia ter ido, pelo menos, numa convocação. Qual ano que era meu sonho. Seria o seu... Teve uma convocação que... Essa convocação, eu estava sentado, assim, no treinamento, esperando eu falei, vai ser meu nome. Porque era o Rogério Ceni e eu, assim, estava jogando com o Marcos, estava machucado. Eu falei, agora eu vou ser convocado, pelo menos para esse jogo, vai ser... Com o Luxemburgo? Foi com o Leão. O Leão gostava muito de mim, mas nesse momento aí... Ele não tinha ido no Palmeiras ainda, né? E ele chamou o Bosco como goleiro do esporte, e aí acho que foi o jogo contra o Haiti, não sei se foi isso. E eu esperando assim, cara, porque o Rogério Ceni e eu eram os goleiros que estavam mais assim, arrebentando. Foi uma das convocações mais estranhas de goleiro de todos os tempos, essa do Bosco. Olha aí. Foi a única, não é? Foi a única convocação dele. Eu estava esperando assim, olhando para a bola, eu falei assim, se eu não for agora, então não fui. Eu pensei comigo, não vou mais. Porque não era para disputar uma Copa nem nada, mas era para... Sim, uma convocação. Era um dos melhores. O Bosco tinha sido goleiro do Leão no esporte. Sim. Nada contra, ele acha um excelente goleiro. Foi muito bom goleiro, É. mas ele tinha sido goleiro do Leão no esporte. E por isso chamou tanta atenção. Foi mais aquela convocação do terceiro goleiro de confiança, né? Ou levou dois. Não, foi dois só. Essa é porque foi para um jogo. jogo, né? Não foi para uma... Então eu achei que esse foi assim, porque o meu sonho era ser convocado. Para ter aquele momento, né? Pô, cheguei na seleção. Mas eu me considero assim um goleiro que também tive qualidade para estar lá. Infelizmente não fui, mas acho que foi isso só na minha carreira que eu tive. Você parou com quantos anos já atuando mesmo? 42 anos, cheguei longe. Isso que eu ia falar. A posição lá em de Goiás. goleiro é privilegiada com relação ao condicionamento físico? Você acha que o goleiro consegue se manter mais tempo no Consegue se ele se mantiver como, por exemplo, o próprio agora o Fernando Praz também chegou nessa idade. Vários goleiros Rogério Ceni. Rogério Ceni com 40? Mais 40. 41, 42. Se você estiver bem fisicamente, eu, graças a Deus, sempre treinei bem, nunca tive problema físico grave que você possa parar. Então, né, eu cheguei até aos 42. Poderia chegar até mais longe, mas aí, como eu jogava em times menores, já estava em declínio na minha carreira, eu já resolvi parar, porque é muita dor de cabeça também. Você E aí também muita o coisa. lance não só do condicionamento, mas reflexo. Né? Reflexo. Tem um detalhe Reflexo, que é importante de se dizer. Quando você, nessa idade, você erra, é porque você está velho. Quando você acerta, é obrigação. Mais nada. Então, mas é normal você perder um pouco de reflexo? Sim, é normal. Estou falando goleiro, que precisa do reflexo. A mente manda, o seu corpo não Exato. obedece mais, como é devido. Mas existem alguns goleiros que realmente, pela qualidade, pelo biotipo, né, você consegue ainda um goleiro mais magro, um goleiro mais seco, né? Por exemplo, o Fernando Praz, eu era assim, o goleiro consegue chegar mais longe. Mas aquele goleiro que é mais pesado, ele começa aí, ele não consegue mais reagir. Sérgio, mas na hora de parar é difícil, né? Difícil demais. Eu ia até falar pro Giba, e você, Giba, você sente difícil. falta? Psicologicamente, você prepara, eu né? fui, eu parei, aí recebi um convite, aí eu saí do Santos e voltei pro Santos, rapaz, jogando bola. Você acredita? Eu já tinha dado volta olímpica. O Giba dando tchau e voltando. Aí, quando eu saí, Aí os caras, eu ainda acabou, era do Micão, Santos, você eu não- perguntei pro treinador assim, quem tiver melhor vai jogar? Aí ele falou, vai. Putz, aí eu fui e joguei mais um ano. Aí depois eu parei, fiquei um ano parado e recebi um convite da Portuguesa Santista. Olha aí.
Aí voltei para jogar. Que é mais perto, do lado lá, né? Ali do lado. Então, nós fizemos um time lá com o Serginho, o Dema, uma série de jogadores. E classificamos a Portuguesa de novo para o primeiro... Gilberto, você vai entender uma coisa que eu vou falar, né? Como jogador e atleta, a rotina nossa, ela é muito intensa. E o que aconteceu comigo foi engraçado. Eu acho que aconteceu com outros jogadores, que eu já ouvi isso. A gente levanta, acorda cedo, e você toma café e vai pro treino. Então, é uma rotina, né? Aí eu parei de jogar, passou 2, 3 meses eu tô lá, né? E aí, você para de jogar, você quer família, tal. Aí um belo dia eu levantei, aí a minha esposa falou assim, onde você vai? Eu tava lá com a minha roupa e tal, eu tô indo treinar. Falei assim, tá louco? Você pode jogar? Então você fica naquela... Que louco. Eu olhei assim, aí eu deparei comigo e falei assim, cara... A cabeça não para, né? Então eu... Você tava... Deu branco, eu levantei, tava achando que tava no... Eu tô lá tomando café e tô indo mesmo. Você vai pra onde? Eu falei, vou treinar. Eu falei, treinar o quê? Você pode jogar faz 2 meses. É a rotina. E o psicológico também, né? Eu já ouvi você falando sobre abrir escolinha de goleiro, de futebol, enfim. Você não pensa em ter uma outra função no futebol? Sei lá, treinador, enfim, diretor, alguma coisa, uma outra função no futebol? Ou você se decepcionou em algum momento? Ou você não quer isso? Ou te decepcionou, enfim? Na verdade, eu tive oportunidades, né, para mim continuar no futebol. É que quando Mas como treinador? Como treinador, e também eu tentei fazer um curso e poderia ser até um gerente de futebol. Mas o que aconteceu? Quando eu fui fazer a faculdade e tal, e eu estava em transição familiar, como eu falei, fiquei 22 anos como profissional jogando e quem jogou sabe, é intenso demais. Viaja, e você não tem família, você não vive a família. Então, quando eu parei, comecei a viver coisas que eu não tinha vivido na minha carreira. Você ir no final de semana na casa dos pais, fazer um churrasco dos familiares, você ter uma liberdade. E aí eu comecei a vivenciar isso. Cara, eu comecei a ver, eu falei, eu vou viver minha vida. Eu tenho que viver um pouco isso. E eu comecei a ter essa vida e comecei a migrar para outros negócios. Né? Eu tenho uma agência de marketing esportivo, eu comecei a migrar para o ramo imobiliário, eu comecei a querer achar algum outro caminho para me seguir. E o futebol, para mim, seria um lazer. Né? Então, eu não tinha... E aí, o que eu pensei? Se eu tiver algum convite que seja interessante para mim, eu vou encarar. Porque a gente que jogou sabe o caminho, você precisa só saber a parte mais burocrática do negócio, né? E aí eu não tive esse convite. Tive um convite para ser diretor do time de São José uma vez, fui lá, mas como o nosso futebol, ele na parte inferior, ele não é tão profissional quando a gente imagina, eu acabei me deparando com uma situação que não era... Você prejudica o jogador. Então, quando você não cumpre com o salário, não cumpre com aquilo, eu falei, estou fora. Porque o que eu não quero para mim, não desejo para os jogadores. Então, eu não saí fora e continuei minha vida. Porque para você fazer futebol hoje é muito sério. Já era sério na nossa época, hoje tem que ser mais sério ainda, porque folha de pagamento, cumprir com as obrigações, e aí você exigir do jogador de família, atrasar salário do jogador. Então, isso eu não acho legal, né? Então, você tem que priorizar, fazer um planejamento. Se você vai gastar X para essa temporada, você tem que contar com aquele X. É isso que tem que ser feito, na A2, na A3, na B1. E é isso que o futebol, né? Hoje ele às vezes peca. Algumas pessoas querem fazer futebol e acham que só na conversa, ou não é assim. Então, Matheus, você tá aí? Tô aqui, Gabi, tá aqui. Eu queria perguntar pro Sérgio uma dúvida que eu sempre tive. O Evair foi um dos maiores cobradores de pênaltis da história do Palmeiras, né? Eu queria saber como foi pro Sérgio treinar com ele, porque eu já ouvi falar que tinha até uma aposta que rolava entre o Evair e os goleiros, quantos pênaltis eles iam pegar, quantos pênaltis o Evair ia perder. Gostaria de saber como funcionava isso. Rolou uma comigo, Matheus. Essa aposta foi comigo, uma delas. Viu? Interessante que essa aposta foi antes do jogo da final do Paulista, do Palmeiras e Corinthians, e uma semana, 10 dias antes, a gente brincava. O Evair, como a gente gostava de ficar no final do treino, ele batia falta e treinava pênalti. E uns 15 dias antes, a gente fez essa brincadeira, o Marcão estava lá, ele falou, Sérgio, se você pegar um pênalti, eu vou te pagar um jantar. Eu falei, 1 de 10, né? Eu pego. Cara, ele bateu os 10 e fez os 10. Nossa. Impressionante. Ele vinha, e aí, quando ele acertava o canto, ele batia na bochecha da rede ali no cantinho, e você não consegue chegar. E aí, ele bateu os 10, né? Beleza. Ganhou a aposta. E aí, nós fomos jogar a final. A final do Campeonato Paulista, quando vai, o que acontece? Na prorrogação, ele vai bater o pênalti. Aí eu tô lá bem na reta, o goleiro fica na reta assim. Aí eu fiquei olhando, falei assim, não é possível que agora ele vai fazer, né, vai me decepcionar. Então, o Evair foi um cara assim que é uma referência brilhante. E fez um gol
que nos deu aquela vitória maravilhosa. E o Evair tem uma história muito fantástica no Palmeiras. Que ele, na época, ele foi como é que fala? Ele foi afastado, né, e treinou sozinho. Depois ele foi reintegrado pelo Chapinha, o Tacílio Gonçalves, e o Vanderlei deu sequência. Ele foi um dos principais jogadores que nos deu aí o título paulista em 93. Ele foi um injustiçado da Copa de 94. Muito. Levar Paulo Sérgio, por exemplo, os outros eram muito bons, né? Era Bebeto, Romário, Miller. Aí, agora, Viola, Paulo Sérgio e Evair, acho que o momento, né, do Evair era para estar entre esses dois. Um desses dois era para ser o Evair. Com certeza, até porque o time tinha sido campeão também, né? E eu me lembro também muito bem, mas ali foi por questão também já do São Paulo ter tido uma sequência melhor. O Ronaldão, né, que foi no lugar do... Foi no lugar do Ricardo Rocha. Ricardo Rocha primeiro, Isso. Depois do Ricardo Gomes, aí foi o Márcio Santos, não foi? Não, o Márcio Santos depois, né? Foi primeiro o Ricardo Rocha, e depois o Ricardo Gomes. Que para mim foi uma das melhores sagas, né, que nós tivemos, né? Ricardo Rocha, Aldair e Márcio Santos. Aldair e demais. Santos. E o Kleber... Ronaldão entrou... Isso, e o Kleber poderia ter sido convocado também, Clebão. Mas o Ronaldão provavelmente foi convocado por conta da... Né, ele era o capitão, né? Experiência do campeão de São Paulo, campeão mundial. O próprio Roberto Carlos também, ele achou que poderia ser convocado. O Clebão, Roberto Carlos e Evair, os três achavam... A verdade é que aquela seleção... Dava para fazer um combinado, Palmeiras e São Paulo, e era campeão com o Romário, mais o Romário, só o Romário. O combinado dava conta, né? Tinha a Palhinha que ficou de fora, do lado do São Paulo. Eram os dois melhores times do Brasil, né? 94. Não, mas aí o Raí foi. O Raí foi. Perdeu a posição pro Mazinho, né? Mas ele foi, é verdade. Tem uma pessoa que está te mandando um grande abraço aqui no chat, o famoso Lucas Reis, conhece? Lucas Reis. Filho de quem? Marcão. Eu tô tentando puxar Reis aqui. Eu falei, cara, o Marcão é Reis, né? Tá falando. Luca. Luquinha, Luca. Prazer em falar com você, menina. Esse menino aí, ó, conheço desde quando nasceu, né? Ele me contou umas histórias de vocês dois aí que eu dei risada. Luquinha, não conta tudo não, Luquinha. Esse é gente boa demais. Acabou Puxou me falando. o pai, né? Obrigado, Luquinha. Beijão pra você, garoto. Tamo junto. Ele é demais. Bom, mas vamos falar agora de Copa do Mundo, que eu tenho certeza que o Mauro está muito ansioso para começar a falar disso, né, Mauro? Da Holanda, né? Com certeza. Holanda, País de Gales também, né? Fiquei sabendo. Segundo tempo bom, hein? E aí, o que vocês acharam do jogo de hoje? Estados Unidos, País de Gales. Giba, assistiu? Começar por hoje ou pelo início? Com Catar e Equador. Catar e Equador, nível, né? Extremamente, tecnicamente falando, um nível, tudo bem. Anfitrião, é regra, tem que estar, mas é nível baixo. Mas Equador, né? A gente conhece. Falar do de hoje, do qual jogo do de hoje você está falando? País de Gales e... País de Gales e Estados Unidos se equiparam. Você nem fala da Alemanha, então? São dois... Tem muito agora, jogo, na verdade, gente. Na verdade, em resumo meu, até agora eu não vi tudo normal para mim. Eu também. Foi normal de resultado. O Equador ganhou do Catar, Estados Unidos... A Alemanha ganhou do Irã, né? 6-2, a Inglaterra. Não, isso. A Inglaterra ganha do Irã. Mas goleada. A Inglaterra ganha do Irã. Desculpa, com todo respeito, normal, tá? Estados Unidos e País de Gales... Foi equilibrado. Para mim, foi um pouco surpreendente pelo começo de jogo. Pelos Estados Unidos, do começo eu achava que ia ser um jogo equilibrado também. Eu também antes, mas pelo começo do jogo, eu achei que os Estados Unidos iam conseguir se impor. Depois do 1-0, tal, um começo bem melhor, o País de Gales jogando tudo acuado. Os Estados Unidos é um time mais tático, né? De posição tática, então... Aliás, é a seleção mais nova de faixa etária, acho que é 21, 23, 22. Estados Unidos? Estados Unidos acho que é a mais nova em faixa etária. Não é o Equador, não, que falaram? Não, acho que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos acho que se não é uma das. Os Estados Unidos e tem outra seleção que eu vou lembrar aqui, são as duas mais novas, mas os Estados Unidos é uma das mais novas, só garotos jogando, enfim. Eu achei equilibrado, normal. Equador ganhar do Catar, normal. Inglaterra golear o Irã. Foi uma bela surpresa pelo que mostrou, né? Pelo que mostrou, sim. O Equador Gana tem a seleção mais nova. Não, mas os Estados Unidos também tá, pode ver aí. Talvez segunda, então. Qual é a mais nova?
A Gana. Gana e depois Estados Unidos, pode ter certeza disso. Mas e Gana o outro é jogo novo. foi... Meu Deus. A Gana, Gana, Irã. vocês já É o entenderam, tempo né? de até Irã é o mais registro experiente. civil, né? Lá do... Não, escolhe o nome lá. Os anos que demoraram. Gana lá, os caras escolhem o nome, né? O cara chama... Tá Estados Unidos é faltando. depois de Gana, Mauro, você tá certo. Não tô certo? Tá, Estados tá Unidos certo. segundo, então tá certo. Tá certo. E outro jogo, Holanda e Senegal, que foi um jogo equilibrado, É. que a Holanda, né? Não vi nada demais na Holanda também. Esperava mas, mais. Não, tudo bem. Mas esperava assim, um primeiro venceu, né? tempo. Mas foi um jogo equilibrado. no primeiro finalzinho nesse teve uns grupo? erros, né, individuais lá do Exatamente. Então, assim, não sei, Giba, eu achei tudo normal. Também até agora. não teve muita surpresa. Amanhã, às não 7 da manhã, teve não teve surpresa, nenhuma, né? Não teve muita. Não Será teve que amanhã, às 7 da surpresa. manhã, Argentina e Arábia, nós vamos ter Ah, eu vou assistir. Oh, mas o Messi, tava falando que ele tava com o tornozelo inchado. Mas Ele treinou falou que 15 não, minutos, né? que não tinha Mas eu vi a nada. entrevista dele, Falou que tá disse tudo que certo, não pega normal. nada, que tá normal. Gente, não teve surpresa, mas quem deixou uma ótima impressão foi a Inglaterra. Apesar de Mas tudo. Irã é parâmetro, Jean? Você ganhou de 6-2, entrou, estreia, ganhou de 6-2. E o primeiro tempo do Equador também foi muito legal. Sim. O Qatar não engraçado jogou. foi a Mano. Inglaterra, né? Porque você vê, né, o centroavante lá, que é o que faz o matador. O Harry Kane, né? Fez Hoje, um gol, hoje né? ele foi É. o garçom. É, e você vê, o cara que é o finalizador e tal, e foi um cara que só deu os passos hoje. A O Catar gente- estava Na assustado. verdade, a Tava. gente... Vocês consideram algum grupo da morte, né, nessa Copa? Talvez o da... França, é isso? Não. Não sei. O grupo H de Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. É isso acho aí, que é o isso grupo aí. da morte. Esse Que é. você, até a gente no A Coreia do Sul é podcast- que o Juarez falou que vai ser a campeã, não é a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, Uruguai, Portugal e é que Gana. a gente não pode confundir grupo da morte com grupo mais equilibrado. É, esse é o grupo Grupos mais da equilibrado. morte eram aqueles grupos com 3 grandes seleções, né? No mesmo grupo. Eu ia falar que você falou. É. Exatamente, concordo. Pode- Talvez tem- equilibrado. E o do não- Qatar é equilibrado também, porque Senegal, teoricamente, iria disputar uma vaga com o Equador, né? Vai disputar uma vaga com o Equador. É. Sem o Mané fica muito mais difícil, né? Hoje o Senegal fez um jogo equilibrado, duro, mas também depois que tomou 1-0 não teve força, não teve grande força para reagir, não a levou gente- muito perigo. Amanhã a gente tem França, atual campeã, Benzema fora. Muda alguma coisa? Muda muito. Já muito. Ué, não é só, né? Não tem Pogba, não tem o Kanté, É, não, não tem tem o Benzema não teve na Copa de 18. Então você pode dizer, mas a França foi campeã sem ele. Mas o Pogba e o Kanté são a base, né, do meio de campo. Perde muita força, né? Kimpembe Aí também, mas- favorece também as outras seleções que estão aí buscando o título, que é o Brasil, né? As outras seleções que, por exemplo, a Holanda, que faz tempo que não está já disputando uma Exato. Copa, essas seleções se fortalecem por conta desses desfalques, porque a França, na minha opinião, com esses jogadores, era uma das favoritas. Agora ela Isso eu ia perde te perguntar, força. você vê alguma perde seleção força. favorita? O Brasil sempre é O favorito. Brasil, ele vai Brasileiro chegar... é favorito mano. sempre. Mas com exceção do Brasil. Tira o Brasil, que eu acho sempre favorito. O Eu Brasil gosto da não é Alemanha. A Alemanha, na Copa do Mundo, elas é uma equipe que tem uma qualidade tática muito forte e, tecnicamente, ela não cresceu muito, né, durante esse tempo, mas ela não caiu, ela mantém. Então, acho que a Alemanha ela consegue ainda se manter nesse nível de uma seleção que vai chegar nas finais. E você acha que a gente está bem servido de goleiro? Ah, no Brasil tá. Essa seleção tá. Ali é só jogar comigo para cima. Mas o Alisson, hoje, ele é o preferido, na minha opinião, também, por conta da experiência, de jogar fora e tal. E aí, o Everton, hoje no Brasil, é o goleiro disparado que está em melhor qualidade. Mas ele tem aí o Ederson do Liverpool. Então, tá bem. Mas Joga se pra colocar o cima. Everton, você acha que ele dá conta? Opa, Confia? com certeza. Sai bem do gol, tem uma boa reposição, Mas vai um ser goleiro já difícil. experiente, frio. Dificilmente. Ele não vai ter condições. E, E fora o Tite Bra- não vai experimentar, E né? fora do Brasil, Sérgio, quem você vê melhor goleiro de seleção aí? Cara, eu sempre gostei do Neuer. Neuer, pra mim, é ia fantástico. falar Os goleiros alemães, o próprio do Barcelona, pra mim, lá, o Ter Stegen, né? É. Esses dois aí são gigantes. Agora, tem outros goleiros que estão, né, vindo bem aí, mas eu gosto muito do Neuer. Sou fã. Você sempre teve referência de goleiro alemão? Assim, Ah. eu Schumacher. criança... Schumacher. E antes o Stepmeier, né? Você fala de goleiro pra mim das Copas, eu vou falar bastante. Eu ficava olhando os goleiros. Eu era fã Peter de- Shilton, eu era né, fã do do- 82, Schumacher. Peter Shilton, Da Inglaterra. E o O da Schmeichel Dinamarca, Filho lá. é o Schmeichel Michel Filho Predom. é o Michel Predom. Predom da A Bélgica. Dinamarca é o Schmeichel. Schmeichel. O da Bélgica é o Predom. Michel Predom. É que você falou Esse Schumacher cara. da Predom Alemanha. foi até 42 anos cara é também. fera. É que antes teve o Maier, né? Da Copa de 78.
34. Sepp Maier? Sepp Maier. E Fidjol, da Argentina. Esse é mais folclórico, né? O argentino... Agora, um goleiraço é o filho do Schmeichel. Eu conheço, o Kasper eu vejo. Schmeichel. Ele não é tão alto também, né? Mas e surgiu tarde com aquele time do Leicester, que foi campeão inglês. É um goleiro, na minha opinião, ele é normal. Não é aquele cara para mim que... Mas ele é referência para a Dinamarca. Para eles é... Agora, as seleções assim, né, na Bélgica, sempre agora o Courtois, né, também. Sim, eu gosto de ver os goleiros. Eu acho os goleiros assim espetaculares. Eu gosto de observar. Mas você tá falando... Mendy, esse cara é fera também. Hoje... Você fala mais dos europeus. Os europeus. A do Brasil... Cara, o Brasil hoje, ele está se renovando. Mas aqui na América do Sul, por exemplo, sei lá, argentino ou uruguaio, né? O uruguaio teve... Você tem alguém assim que você... Fala o brasileiro. O Armani é um bom goleiro, mas eu acho que também já está numa idade. Na Argentina eu não vejo assim um cara que... E o Rossi, o argentino? Esse é bom goleiro. Você me lembrou. Que tá o Flamengo, surgindo, né? no Boca, tá chegando... Aliás, como é que ficou a história dele com o Flamengo? Não foi nada fechado ainda, né? O Flamengo estava a ponto de contratar. O Flamengo está liberando o Diego, né? Estava a ponto de contratar o Rossi. Bom goleiro, hein? Esse é bom, você lembrou bem. Tá em negociação. Mas desses últimos tempos, eu concordo com o seu Neuer, é espetacular. Não, mas... Neuer, nossa. Fantástico, com o pé, com a mão. Ele é goleiro corajoso. O goleiro tem que ser arrojado. Ele é técnico, ele é arrojado, ele é espetacular. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, principalmente para o Sérgio e para o Giba, né? Ex-jogadores e Giba treinador também. A declaração do Didier Deschamps da França me chamou a atenção, porque depois que ele soube que não contaria com o Benzema, ontem deu uma entrevista coletiva em que tenta tirar muito a responsabilidade das costas e pede quase que indulgência para a imprensa francesa, dizendo, olha, vocês têm que entender, né? Agora nosso objetivo passa a ser, achei muito estranho, nosso objetivo passa a ser chegar à semifinal com as nossas baixas. Eu não vi essa entrevista. Eu também não vi. Falou, olha, o objetivo agora não vai nem chamar outro, né, pro lugar, né? Só que eu vejo assim, eles o fato de não chamar outro, Jean. Né? Não, pro lugar do... Benzema. Vai, fala não, assim. Mas não... Vão, ouvi hoje, estava ouvindo hoje até a rádio. Mas até então o Benzema saiu, o Benzema... Ele disse que preferia não ficar porque ele demoraria 3 semanas para voltar. Ele eventualmente poderia disputar uma final, mas ele preferiu dar lugar a um outro companheiro. Foi a decisão conjunta da comissão técnica com ele. Eu não vi essa entrevista, né? Eu também não. Mas você vê como que é, né? Eles, esse negócio de contusão, nós sofremos aí, né? Com o Neymar, né? E é uma situação altamente difícil pro treinador, Jean, que nem você estava colocando, porque você mais ou menos deposita ali, né, a parte daquele... Tática e... entendeu? Em cima daquele jogador. E aí o cara não pode jogar. Pô, mas eu vivo essa situação. É incrível. Entendeu? É incrível. Aumentou o número de convocar 26, né? Agora, né? Porque o treinador vai com uma seleção na cabeça. Você vai com uma seleção, aí com um time. Você tira uma peça dele importantíssima do quebra-cabeça, ele fica... O que eu vou fazer? Porque é uma referência fora do normal. Acabou de ser o melhor jogador do mundo. Então você agora simplesmente faz o melhor melhor jogador do mundo na atualidade. Né? Ele ganhou o melhor prêmio de FIFA, o melhor jogador do mundo. Sim. Então, é muito triste, né, para a Copa ter perdido ainda depois, né? Depois do Mané, triste que era uma pro jogador, cara. E se você analisar, se nós analisarmos, e todas as Copas, pode ver, você vai pegando... Em todas as Copas tem baixas. Romário numa, lembra? Na panturrilha. Então, em todas as Copas, eu estava lá em casa, eu estava assim, vamos ver quem que vai se machucar agora. Não, porque isso, entendeu? Depois que sai a convocação, sempre acontecem as baixas. É verdade. Você pode analisar sempre. Então eu estava lá em casa aí, agora saiu Pogba, saiu o Kanté, agora caiu, cara que faz o álbum de caiu o Mané. A gente colecionando, quase que completando o álbum ali. Troca, o jogador não vai mais pra cá. Eu chegava aqui no programa e tinha os caras com figurinha aí. Mas esse jogador não foi convocado. E aí, Matheus? O Matheus, ele tava colecionando que ele tava brigando por figurinha, gente. Vocês não têm noção, né, Matheus? Eu tive que ir atrás, né? Tive que dar um jeito e completei, graças a Deus,
Mas o que estavam falando aí do Benzema, eu concordo. É um excelente jogador. Acredito eu que a França vai sentir falta, por mais que tenha jogadores. Eu estava lendo agora que o Deschamps vai inventar até a imprensa francesa tá em dúvida, assim, porque ele vai lançar um 4-2-4, um esquema que não usou nessa atual seleção francesa. E vamos ver como vai ser, né? Porque sem Benzema, sem Pogba, sem Kanté, sem Nkunku, vai ser muito difícil para a França ir muito longe nessa Copa do Mundo, na minha visão, viu? Vocês concordam? Você estava esperando a França bicampeã, ou Matheus? Eu tava esperando a França disputando, né? Porque o Benzema é o melhor jogador do mundo, o Mbappé vem numa ascendência muito alta, né? O meu maior medo era a França bater de frente com o Brasil, ainda mais pelas características de jogadores, também acho. os esquemas que se espelham em alguns momentos, mas agora com a perda desses jogadores, acho muito difícil que a França consiga ir para frente. Ainda mais, eu acredito que vai ter uma dificuldade em alguns jogos, até pela falta de maturidade de alguns jogadores. Mas o que me surpreendeu mais de tudo isso, além da França, é a Holanda, que para mim eu botei até em alguns bolões que eu tô participando, que era a favorita junto com o Brasil. Não entendi a escalação do Van Gaal muito bem, botando um jogador que atua no México no lugar do Depay, e hoje sofreu para o Senegal. E acreditou muito que se o Mané tivesse hoje, o Senegal ia levar a vitória com tranquilidade, viu? E aí, Sérgio? Eu concordo com ele, concordo com a questão da França, que a França sempre foi, nas últimas Copas, a pedra do nosso caminho, né? E, na realidade, a França ela tem uma maneira de enfrentar o Brasil muito diferente. Ela enfrenta de igual para igual e tem jogadores, assim, fantásticos. A minha visão foi que, em 2018, a única seleção que sobrou para o Brasil enfrentar foi a França. Né? Aí a Bélgica, nós fomos lá e perdemos a Bélgica, porque a Itália não estava, as outras seleções já tinham sido eliminadas, e o Brasil chega contra a Bélgica e tropeça. Então, o que aconteceria ali na visão de todo mundo? Uma final entre Brasil, quer que seja, e França, né? E aí a França foi a campeã, se não me engano. Foi a França campeã? Em 2018. Isso. Então, na verdade, a França vem nesse crescimento aí. Hoje, chega na Copa do Mundo com essas baixas, aí perde muita força, perde referências. E o Brasil é que vai realmente levar vantagem nisso, as outras seleções também. Eu vi a França, a Alemanha e o Brasil como as favoritas para ganhar esse título, né? Bom, já a gente continua nesse assunto. É bem importante falar de Brasil e França, que são meio que rivais ali na Copa, né? Bom, mas já a gente volta. Fica aí. Isso aqui foi, enfim. Eita. Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Estamos falando de Copa do Mundo, então estávamos falando da França. E aí, Matheus, você acha que a França foi do 8 ao 80 do nada? Foi, né? Porque já no Qatar perdeu o Benzema, né? Melhor jogador do mundo atualmente, por mais que não esteja vindo de uma boa temporada atual. Foi o melhor do mundo na última temporada. E você sair de um Benzema para um Giroud de titular é algo inexplicável, né? Mas eu acredito que o Deschamps fez escolhas precipitadas na convocação. Para mim faltaram alguns jogadores. A substituição dele não vai ser feita, né? Pelo que eu estava vendo, o Benzema não vai, com a saída dele, nenhum jogador vai ser convocado. Não. O Nkunku tendo saído machucado também, chamou um jogador que eu nunca ouvi falar. Eu acompanho o futebol internacional, nunca ouvi falar desse jogador que ele foi chamado. E assim, né? Você vê que meio que Deschamps tem a sua panelinha. Porque Griezmann não veio bem do Barcelona e nessas últimas 2 temporadas do Atlético de Madrid não veio bem. O próprio Lloris não vinha bem, o Pavard não veio bem, o Lucas Hernandes, que é um zagueiro lateral do Bayern de Munique, não vinha bem e mesmo assim foi convocado. Então deixa esse ponto de interrogação, né, na cabeça dos torcedores franceses, porque de um favorito, de um top 3 para mim, agora sai como uma seleção qualquer, assim.
Eu acredito que eu tenho mais medo de enfrentar a Bélgica, que tem jogadores como o De Bruyne, o Hazard, o Kaká do Milan, do que uma França, porque o esquema que vai ser utilizado não é um esquema comum que eles utilizaram. Quem vê a França desde 2018, pelo menos, vê que o Deschamps nunca usou esse esquema, que vai usar o 4-2-4, sempre jogou com 4-3-2-1 ou numa linha de 3 na frente, e vamos ver como vai sair com essa linha de 4, porque teoricamente você vai deixar o Giroud solto lá na frente, o Mbappé não recompõe nem no PSG, acredito que na França vai recompor menos ainda. O Griezmann, por mais que seja um excelente jogador, não é um jogador que recompõe, então vamos ver como vai sair a França aí. Giba, você acha que usar o 4-2-4 é uma boa? Ué, na real, você vai ter que aguardar, porque é muito em cima a mudança, né? É muito em cima a mudança. A França veio esse tempo todo trabalhando em cima, né, de uma formação. E essa mudança aí, perdendo 4, né, 4 atletas, vai ter que ser uma mudança radical. E a gente, aqui de longe, de fora, não sabe como é que vai ser o desenvolvimento técnico dessa equipe. Se bem que o 4-2-4 é o esquema até que tradicional, né? Não é novidade. Além do nome do melhor programa de esporte. Exatamente. Então não é uma coisa tão assim fora do comum para ser usado, né? Que os jogadores não vão poder fazer as funções, né? Tem treinador brasileiro que não gosta, hein? Pelo amor de Deus. 4 no ataque, meu Deus. Socorro! Meu Deus, 4 atacando, não. Então, vamos aguardar aí, né? Só, vocês tinham razão, o Deschamps voltou a falar. Primeiro eles estavam pensando quem iam convocar, tinham até hoje para fazer a substituição, mas decidiram por não levar mais ninguém. Sim. Hoje foi tomada a decisão definitiva, né? Era um dia antes da estreia. É um risco, hein? Estranho, não? Mas você acha até que quem poderia no lugar? Só completando, Teria você alguém assim? 4-2-4 Quem tava- ou 4-4-2? quem tava- 4-2-4. 4-2-4. Então, 4-2-4, realmente. Então, tá certo. Tá certo, não tem o E que o falar. 4-2-4, né, Giba, ele pode se tornar hoje, porque o jogador que forma o quarteto na frente, ele volta a marcar. Volta, principalmente. Não é um 4-2-4 que né? Mas eu acho difícil o treinador sair dessa forma no primeiro jogo. Eu Onde acho ele vai também ter todo né, o sentimento da estreia. Não vai Ele ser muda assim. no decorrer da partida. De repente, o que acontecer no primeiro tempo, ele pode voltar para um 4-3-3, né, melhorar, fortalecer os seus volantes, ou voltar para um 4-2-4, mas ele vai sair, na minha opinião, acho que a maioria do treinador sai assim, ele não vai se expor logo no primeiro jogo, dependendo de quem enfrentar. Porque a França vai enfrentar uma equipe difícil, né, na Austrália, eu acho. A Dinamarca. A Dinamarca Não, o primeiro jogo é a Austrália. Eu acho que é a Austrália. Austrália. Então, Não, Austrália. É amanhã. França e Austrália amanhã. Amanhã. Então, Austrália, já é uma pedreira. Então, você sair já Austrália. se Mas assim. será? Eu 4-3-3 recebi eu a acho que é o ideal. pergunta. França e Austrália. Eu recebi a pergunta, mas será que é esse o esquema que ele vai colocar É mesmo? difícil. Sérgio, deixa eu te perguntar. Só para responder, Mauro, que você tinha perguntado, os mais cotados eram o Ben Yedder, do Mônaco, e o Martial, do Manchester United. Também não iriam... Não ia mudar muito. Preencher. Eu sei que a gente está falando de Copa, mas você falou em treinador. Né? Como você vê uma diferença de visão de jogo, de maneira de avaliar um treinador que foi ex-jogador de linha para um treinador goleiro? E vai engatando a pergunta, como você vê o trabalho do Rogério Ceni hoje como treinador? Que é um ex-goleiro. Na verdade, Espetacular que foi. muitos falam que muitos goleiros se tornaram ótimos treinadores, né? É porque é a visão. Você consegue enxergar um jogo diferente. Você está vendo lá de trás todo o movimento e o atacante, geralmente, ele não tem essa visão. Um meia, um volante, né? Então, você vai ter a característica de treinadores mais defensivos, zagueiros. É difícil você ver né, treinadores aí, atacantes. Pode ver, é difícil. Verdade. Mas você vê um cara que ele é organizador. O volante organiza a jogada, os capitães. Então, do meio para trás, tem muito treinador.
Porque automaticamente eles se tornam líderes. O Dunga, os volantes, os caras que comandam uma equipe dentro de campo, e geralmente esses caras caminham e partem para ser treinador. E o goleiro, por ser um cara que comanda ali a zaga, que comanda o time, às vezes, ele tem essa liderança, ele é um cara de confiança do treinador, geralmente ele tem essas informações mais detalhadas, ele é mais próximo de um treinador, ele consegue captar muito mais. Então o goleiro, geralmente, ele pode se tornar um treinador e aí... Né? Fácil. E o trabalho do Rogério Ceni hoje, como você avalia? Eu avalio o Rogério Ceni como um bom treinador, assim, em evolução ainda. Eu acho o Rogério Ceni que aprendeu muito nesse ano que agora nós estamos. Eu acho que ele foi um treinador assim, que soube administrar momentos importantes do São Paulo e momentos difíceis. Teve um momento que ele se impôs, que a diretoria estava tendo problema com pagamento, com não sei o quê. Ele foi lá e colocou realmente o que deveria ser feito, colocou a situação na mesa e ele se impôs. E esse momento foi onde ele ganhou ali o time, ganhou mais moral. Ele conseguiu levar... Eu acho o São Paulo... que não é só o treinador o problema do São Paulo. O problema do São Paulo ele é muito mais dentro, mais interno. O São Paulo tem uma equipe muito boa, mas o São Paulo ele tem um elenco muito bom, mas o São Paulo ele não consegue formar uma equipe coesa. Você pode ver que ele não tem um time formado, ele sempre tem alguma mudança e aí ele vai levando, e o treinador tem que mudar aqui, mudar ali. O São Paulo tinha um grande problema com a parte de fisiologia. Você pode ver que machucava muito jogador. Aí o Rogério Ceni conseguiu contornar isso, trouxe um equilíbrio para o time, mas o treinador não consegue fazer isso sozinho. Tem que existir um time para trazer investimento, contratações. E aí as contratações de 3 jogadores, você acerta um? Sérgio, já que você está falando em contratação de jogadores e problemas no São Paulo, e essa questão no gol? A saída do Rogério é muito mais difícil para um goleiro assumir essa posição ou simplesmente a pessoa certa não apareceu ainda? Ou os dois? Eu acho que para substituir o Rogério Ceni no São Paulo, vai ser difícil você trazer um da base. E para surgir um da base tem que ser o cara. Na época do Rogério Ceni tinha o Alexandre, que faleceu, que surgiu junto comigo. Uhum. Ele era o cara antes do Rogério Ceni. Ele era o goleiro. Ele era o goleiro. Nessa época. O Rogério Ceni provavelmente não seria o Rogério Ceni, seria o Alexandre. Exatamente. Ele era o goleiro, ele foi na minha época, tá? Então, existe essas características. A base forma, mas ainda não surgiu, tá? Mas pode ser que surja um cara ali que vá substituir o Rogério Ceni, que venha na base. Mas hoje, se não tem, você tem que buscar. O Rogério Ceni, como especialista, eu acho que ele já errou em duas oportunidades de trazer um goleiro para o São Paulo. O que está jogando, eu esqueci o nome, é o Danilo? Felipe Alves. É um bom goleiro, mas eu ainda acho que ele tem, tecnicamente é bom, tá? Não estou aqui... Pela minha posição, acho que ele pode sim ser o goleiro. Mas eu acho que o São Paulo poderia trazer um goleiro para um nível melhor e que ele possa disputar essa posição com ele. O Jandrei é o mesmo nível do Felipe Alves. É o mesmo estilo, joga bem com o pé, a mesma altura, não muda nada. Mas a comissão técnica do São Paulo sabe que os dois são do mesmo nível e gostariam de ter um goleiro... Os dois são bons goleiros, como você falou, mas gostariam de ter, a gente sempre fala isso, gostariam de ter um goleiro de nível, altíssimo nível. E é difícil, né? Difícil você buscar no mercado. E quando você, por exemplo, o Groi, está lá é um goleiro que poderia vir para o São Paulo e eu acho que é um goleiro que merecia, assim. O outro goleiro seria o da Ponte, que veio para o Corinthians e foi embora. E eu acho um goleiro fantástico hoje, que o Grêmio tem 2, que é o Chapecó, o que fala o Chapecó. Esse goleiro, o Filipão falou que ele é fantástico, e eu já vi jogando. É um ótimo goleiro, que o Breno, né, foi para a Olimpíadas e ele fez o campeonato. Surgiu do nada um ótimo goleiro. Esse goleiro está... E aí, por que não vai contratar? Tem o goleiro do Santos também, que eles estão atrás, né? Que é o John. Bom goleiro também. Bom goleiro. Então, você tem como trazer, mas você tem que ter um goleiro para jogar. Você acha que o John era um goleiro Não é para chegar e jogar. Para chegar e tirar... Agora, o Groi é. O Groi é. Né? Então, eu acho que você consegue trazer no mercado brasileiro um goleiro para você... Deixa eu te mudar uma pergunta. Você vai voltar para a Copa? Posso perguntar? Não, pode perguntar. Apesar que o que eu vou perguntar é independente do campeonato, seja Copa ou seja campeonato. Como você avalia o VAR hoje e você queria ter participado, ser atleta na época do VAR? Boa pergunta. Queria. Eu acho que o futebol tem a sua essência, a sua magia. Mas as injustiças levaram que um trabalho de meses, né, fossem jogados fora, uma injustiça, uma interpretação errada.
uma interpretação maldosa. Já aconteceu de tudo no futebol. Você acha que você foi muito injustiçado em algum momento que o VAR... Eu não acho que eu fui tão injustiçado, mas eu já vi times serem injustiçados por conta de você não ter uma tecnologia que ajudasse o juiz a decidir certos lances. A gente viu, todos aqui vê. E você acha que o critério atual do VAR, ele... Desculpa a pergunta, pode falar. Não, você acha que esse atual critério de como essa avaliação que o VAR é feita, esse critério que é usado no VAR hoje, você acha que funciona ou você acha que precisa de lapidar? Precisa lapidar. Eu acho que demora muito para decidir. Aí está melhorando a rapidez com que é decidido um lance, né? Eu acho que tem lance que o juiz ele pode definir. Às vezes, o que acontecia com o VAR? Agora está mudando. O juiz não tinha a sua voz ativa, o seu apito ativo. Ele ficava dependendo, tudo depende lá de cima. Então, acho que tem que deixar o juiz apitar e no lance duvidoso entra o VAR. É a minha opinião. Você sempre fala do lance... Eu sempre falei, Sérgio, olha, eles conhecem. Eu vejo o VAR como, em princípio, claro, uma ferramenta que pode ser boa para impedimento, sem dúvida nenhuma. Bola entrou ou não, lance que não há grande dúvida, né? Mas lances minimamente duvidosos, na minha modesta opinião, o VAR não deve intervir. Quando é um lance interpretativo, mas de 80-20, mesmo que uma interpretação seja prevalente, digamos assim, não é para entrar, porque é muito diferente o jogo ao vivo e o jogo... Ou então se estabelece, 10 centímetros, 5 centímetros, você não vai... Né? Agora o cara fala assim, o cabelo do cara estava para cá, não sei o que, você não está impedido. Isso que eu acho que não deve acontecer. Então, eu acho que tem que definir. Esse impedimento do Equador... Esse lance de detalhezinho... né? Agora, como é que é o nome? É semiautomático? Semiautomático. Semiautomático. Traçar a linha, isso aí também. 4, 5 caras na sala para decidir. Deixa eu voltar a respeito do goleiro. E o Walter? O que você acharia do Eu Walter? acho um bom goleiro. O Walter é um bom goleiro. Mas o Walter, ele perdeu a oportunidade dele. No Corinthians, ele teve 2 chances, cara. E ali seria a oportunidade de ouro dele seguir e ser um goleiro que... Mas aí ele machucou nas 2. E aí, quando acontece isso, o goleiro perde um pouco a credibilidade, os times não... Ele ia para o São Paulo, uma época então, não teve. por isso que eu tô O goleiro falando. tem muito disso. O goleiro tem que estar... É aquilo que eu falei, no lugar certo, não na certa. Ele tem que estar... E a oportunidade apareceu, velho, você tem que montar em cima e ele teve 2. Agora, vai ser difícil ele sair de um Cuiabá para você ir para um... É difícil. Vai. Com a idade, né? É bom o goleiro, tá? Um ótimo goleiro. Bom, tem gente aqui mandando pergunta, inclusive o Luca, tá? Nosso seguidor leal aqui. Esse daí. E pediu para te perguntar se fosse para escolher entre Messi e Cristiano ganharem a Copa, quem seria? Para ganharem a Copa? O Cristiano, sou fã do Cristiano Ronaldo, viu? Eu sou fã do Cristiano, sou fã do Messi, mas gosto muito do Cristiano Ronaldo. Acho que esse cara aí, para mim, é diferente demais. Em todos os quesitos, na pessoa, na imagem. Para mim, o comportamento dele é fantástico. E essa história recente do que Cristiano Ronaldo, viu, Luquinha? E como você avalia essa atual história com ele com o Manchester, tudo o que ele falou na entrevista para a TV inglesa, enfim, foi desativado do WhatsApp do grupo de jogadores, multa para lá, como você analisa isso? Cara, ele chega... Ele não pode falar o que... Você acha que ele falou a mais? Eu acho que no Manchester o treinador também está usando muito a imagem dele para aparecer. Minha opinião. É um bom treinador, tal, mas, cara, você tem que respeitar a história do jogador. Ele é um cara que não falta em treino. Ele é um cara que... Né, extremamente profissional. Extremamente profissional. E aí você pensa em um cara que é bilionário, que não depende mais de estar lá, mas o cara está no banco, sentou no banco. É difícil. Já sentei no banco, é difícil. Você fala assim, eu sou o Cristiano Ronaldo, o que eu estou fazendo aqui? Ele podia muito bem ir embora, ele fala, vou... Mas não, joga onde eu quero. Tá lá, e ele cumpre. Então, o treinador, na verdade, ele tem que chamar o cara pro lado dele. E o treinador não fez isso. Na minha opinião, ele tem uma rincha. E ele entra e joga e às vezes resolve. Ele não é mais aquele Cristiano Ronaldo, mas ele ainda resolve. Então, você tem que respeitar o cara. Chama o cara para conversar, tem alguma coisa entre eles. E aí acaba expondo o quê? Ele também não vai dar o braço a torcer. Eu acho que internamente, não sei o que está acontecendo, mas eu estou do lado do jogador. Ele chutou o pau da barraca. Não volta. Compartilha da mesma opinião que você. Obrigado. Ele não volta, já até tiraram a imagem dele do estádio. Né? Se ele falar assim, hoje eu vou jogar em tal lugar, ele pode jogar onde quer. E ele não é um mau profissional, não é um cara que vai jogar.
Bom, temos O mais Santos, perguntas. o Santos, se precisar, Cristiano Ronaldo, se quiser jogar no Santos. Palmeiras. Palmeiras. Jogar O no Palmeiras Santos, não... lá. Fala, Mauro. O Palmeiras não perde. Palmeiras não perde. Sub-17, sub-18, 20. Só Ganha tudo, tudo, ganha tudo. Ó, o Pedro Palmeiras, a Guimarães... última derrota foi com a Rainha Elizabeth era viva. quando o Palmeiras perdeu. Ai, Mauro, todo programa ele fala a mesma coisa. O Pedro Guimarães fez uma pergunta. Como foi lidar com a diferença de patamar do time que foi campeão da Libertadores a rebaixado em apenas 3 anos? Houve mudanças, né? O Filipão foi embora, alguns jogadores saíram, o time foi realmente reformulado, algumas contratações, e aí existiu o bom e barato, né? Na época que falavam, o bom e barato agora. Então, muitos jogadores chegaram, e aí, às vezes, alguns jogadores não tinham a identidade do time ainda, não se encaixa. Como é que fala? Quando você não consegue se adaptar, rapidamente você acaba sofrendo. E hoje eu falo porque eu conheço. Na época, aí você vê e você não tem toda essa experiência. Então, você quer ganhar, você quer fazer o melhor e você acaba tendo dificuldades. Então, os jogadores que vieram, e aí o treinador que tem que montar o time, a comissão técnica, fizeram um bom trabalho, mas não foi o suficiente para manter aquele patamar, aquele esquadrão, né? E aí nós sofremos. E aí veio aquela situação que eu falo que foram 17, 18 jogos e que não tivemos condições de reverter. É isso aí. Temos muitas perguntas aqui, o pessoal empolgou. A Marcele D'Agostino, minha prima, inclusive, ela perguntou qual foi o momento mais inusitado na sua carreira. Inusitado? Teve vários, né? Por exemplo, tem uns que eu não posso contar. Mas eu vou contar um que todo mundo sabe, né? A história do cafezinho do Marcão, né? E o Marcão Galeano, a gente é fã de café. E tava aquele jogo contra o The Strongers, não sei se foi da Bolívia, né? The Strongers mesmo, né? The Strongers. E aí, o gol do fundo ali, ele venta muito. E o Joãozinho era o roupeiro. E eu estava no banco, e até me entrevistaram nesse jogo. Eu não achei legal a atitude do Marcão, porque eu olhei assim e falei, nossa. E ele pegou e chamou o Joãozinho. Joãozinho, vê um café lá. E o Joãozinho foi, levou um cafezinho para ele, porque o time não atacava, o time adversário. E o Palmeiras estava lá. E aí o Marcão pegou um cafezinho, sem maldade nenhuma. E ele tomou um café na beira da trave ali, jogando. Tomou um café e botou o copinho ali, um copo de plástico. E os caras filmaram. Ai, meu Deus. Aí, cara, no final do jogo, filmaram aquilo, saiu na TV. E para quê? O jogo primeiro foi aqui, o segundo foi lá. E aí essa história foi para Bolívia, para a cidade La Paz, né? Acho que cidade. E aí quando nós fomos jogar lá, adivinha, só dava essa filmagem. Marcão desdenhou, e menosprezou o time adversário, e saiu para todo lugar. E aí os caras ficaram pé da vida. E fomos jogar lá, né? E aí o jogo começou tal, e na Bolívia a altitude é rápida. O jogo começou e os caras veio para cima. É difícil jogar. E pá, nosso time não achava, o time dos caras, fez o gol. Quando os caras fizeram o gol, eles sentaram assim na área grande do Marcão ali e começaram uns 4, 5. Finge que tá tomando cafezinho. Aí eu conheço o Marcão. Quando eu olhei pro Marcão, ele mirou assim, ó, dá uma bica nos caras. Não acredito. Aí eu olhei assim e falei, nossa, eu vou ter que entrar. E aí ele parou, né, pensou e beleza. O jogo foi 4-1, 4-0 pros caras. Mas nós já estávamos classificados. Chegou no hotel, né? Nós conversamos no hotel, eu falei assim, e aí, Marcão? Eu falei, rapaz, passou um negócio na minha cabeça que eu falei. Aí eu falei, também, se foi, né, zoar os caras. Então, essa é um momento inusitado do que passou nos jogos que eu presenciei. Essa dupla no off, né? Nossa, devia ser... Aí o Marcão vivemos 12 anos juntos, né? Como amigos de quarto, legal. Jogador, enfim, eu entrava. E eu fui um cara que foi meu irmão, assim, é meu irmão até hoje, a gente tem uma amizade de irmão. Tanto é que o filho dele, o Marco Reis, né? A gente tem distância, mas a gente se conhece, assim, de muito tempo. O Marcão é um cara que... A gente teve uma amizade de irmão mesmo. Nunca discutimos, brigamos pela mesma posição e nos treinamentos não tinha esse negócio de... Então eu queria jogar, ele queria jogar. E aí a gente tinha essa... Tanto é que fomos apelidados lá de Pedro e Bino. É legal que não tinha essa rivalidade, né? Tanto que quando gosta de um, gosta do outro, né? Sempre assim. Matheus queria fazer uma pergunta também. Ô Sérgio, eu queria saber sobre sua passagem em Tumbiara, né? Opa. Em 2008, 2009, 2008. Tumbiara trouxe alguns jogadores como Denilson Show, Túlio Maravilha, que passaram por lá. E o Denilson Show até já falou que saiu meio obrigado por conta de que teve uma lesão.
o dono do clube. Ele já então, foi lesionado para lá, eu conheço a história. Viu? Eu que ajudei a levar ele para lá. Saiu de lá. Eu queria saber como foi a sua relação com o clube, se você também teve alguns problemas ou foi tranquilo, tanto que você volta, né? Você fez 2 passagens por lá. Queria saber um pouco disso. Legal, Matheus. A minha história no Itumbiara ela é fantástica, né? Eu saio do Palmeiras, vou jogar no Bahia, 2007 para 2008, no Bahia. Eu fui contratado, engraçado, no Bahia eu fui estrear, e aí o nosso famoso Arthurzinho, o treinador, fomos fazer a estreia na Série C. Eu saí do Santo André, estava muito difícil, né? Fui para lá jogar. Eu vou chegar no Itumbiara já. Aí aconteceu o seguinte, o dia da estreia, para viajar, para enfrentar o time adversário, o Arthurzinho inventou de ir lá no Nosso Senhor do Bonfim, na igreja e tal. Eu sou católico, beleza. Fomos lá. E fomos, né, o início do Campeonato Brasileiro Série C. Eu, fininho, arrebentando, já estava pronto. Titular. Quando voltamos para o CT do Bahia, o Arthurzinho me inventa de fazer uma jogada parada, antes de viajar. Vamos descer, ensaiar a jogada parada, que não sei o quê, falta, sabe, aqueles treinos de tático. Aí o pessoal foi descer, se trocou, fomos lá. E a viagem era 2 horas, aí nós íamos fazer um treino rápido e subir e almoçar. Primeiro cruzamento, eu saí e tal. Segundo cruzamento, aí fomos fazer um escanteio. Quando eu fazia o escanteio, eu fui subir, pisei no pé do zagueiro e torci o pé. Enfim, saí da estreia, perdi o campeonato, fiquei 50 dias parado. Aí eu penso dessa forma. E aí o que acontece? Eu fiz meu tratamento, cumpri meu contrato, ajudei. E no final do campeonato, eu ajudei outro goleiro que foi o Márcio, a gente ajudou lá e beleza. Quando terminou o campeonato, subimos para a Série B. E aí eu estava na praia para esperar a minha rescisão, quando ligou o PC Guzmão e o presidente do Itumbiara. Olha, vou trazer você para cá, o Silvio Luiz não quis vir. Eu falei, Itumbiara? Onde que é Itumbiara, né? Eu não sabia. Não, é Goiás, aqui o prefeito vai fazer um timão aqui, contratamos um monte de gente. Eu falei, PC, os caras estão aqui para me pagar, eu estou esperando. E aí o presidente, o dono do time lá, o prefeito, falou assim, quanto eles estão devendo? X? Então pode vir que eu vou dobrar e já fez não sei o quê, vem para cá, vamos assinar um contrato. Eu falei assim, então tá bom, vambora, né? Aí eu fui, esperei pagar aqui, fui lá, assinei o contrato, fui lá para terça-feira, cara, cheguei lá, tinha a imprensa e a cidade maravilhosa. Goiás, a primeira cidade de Goiás, Itumbiara, e cidade quente, 120 mil habitantes. Fui lá, prefeito, nós fizemos tudo, o PC Guzmão eu já conhecia, fizemos todo um trabalho, ele mandou reformar o campo, contratou o Basílio, o Kaique, que era do Inter, fizemos um time fantástico, que ele queria ser campeão, prefeito. E aí a gente, eu assinei o contrato, falei, vamos lá. E aí foi essa história. Fizemos um campeonato brilhante, cara, o campeonato goiano. O Hélio Saci, Landu, Kaique, o Basílio, vários jogadores. E aí fomos ganhando os principais, fomos para a final, ganhamos do Atlético Goianiense, né, que se ganhasse do Atlético Goianiense na semifinal, já ia para a Copa do Brasil. Ganhamos, fomos para a final com o Goiás, ganhamos do Goiás lá dentro, com o Paulo Baier, todo mundo. E eu fui o melhor goleiro, menos vazado, e fomos campeões, em 2008. Então, a cidade de Itumbiara, que legal. O pessoal gosta muito da gente. Que legal essa história. O Basílio que era do Palmeiras. Opa, E aí nós voltamos em 2009, onde ele fala, o prefeito falou, Sérgio, me ajuda a trazer alguns jogadores. Aí o Denilson, aí eu ajudei a levar o Denilson. Aí o Denilson foi lá, tá? Mas o Denilson chegou lá, começou, aquele jeitinho dele, né? O treino, 3 horas da tarde, que ele sobe, ele, começou, né? E aí jogou 2, 3 partidas, e depois ele fala que os caras estão devendo para ele. Bom, infelizmente o nosso programa está caminhando para o fim. Quero agradecer ao Sérgio, já vamos falar com ele de novo. Mas primeiro, obrigada, Matheus, pela sua participação, mesmo que de casa, né? Obrigado, Gabi. Obrigado, Sérgio, Obrigado, Matheusinho. Pelas respostas. Um prazer te conhecer. E até semana que vem, viu, pessoal? É isso aí. Boa noite, Mauro. Muito obrigada. Boa noite. Beijo, meu filho Lucas está assistindo o programa. Rapidamente, uma pergunta. Aliás, 2 numa só. Para você, o melhor pegador de pênalti e um ídolo como goleiro. Pode até ser o mesmo. Cara, ou não. Pegador de pênalti, cara. Putz. Eu não vou falar um cara que eu vi... não é brasileiro, pegador de pênalti. É o Goicoechea da Argentina. Para mim, esse cara é fantástico. Ele era o... Agora... Um ídolo como goleiro. Um ídolo como goleiro? Eu tenho 2 aí fantásticos. 3, né? O Tafarel, o Leão e Marcos. Se tiver falar, eu mesmo. Boa noite, Giba, muito obrigada. Boa noite, os amigos assinantes. Eu queria aqui pedir desculpas pela gafe, mas não vou pedir. Porque vocês são tão amigos que ficou tudo em casa. Gilberto, mas o pessoal me chama às vezes.
Mas não entenda mal, fica tranquilo. Fiquei feliz em ver que vocês são amigos, cara. Você é meu irmão. E obrigado, viu? Obrigado pelo convite a vocês. Agradecer de coração aqui. Um abraço a todos e até a semana. E tá com essa fera aqui que eu não via faz tempo. Obrigado, viu, Giba? Vocês aí, muito bacana mesmo o programa. É uma associação positiva, do bem, né? Associar o Sérgio ao Marcos não é? Demais. Dois demais. ícones e ídolos, né? Sérgio, um grande prazer Todo te meu. conhecer pessoalmente. Todo Foi um meu. papo ótimo, né, Incrível. Gabi? Até a próxima. Eu volto Volte- aqui, volte a minha mais. esposa Marcela assistindo com o meu filho Lucas. Um beijo para ela também. pra Peraí. ele Sérgio, Então deixa eu muito... mandar um beijo pra Dona Helena, que com certeza... Hoje ela eu Eu já Mandar mandei beijo. pra Marcela aqui. Tomei uma bronca. Hoje é aquele dia que todo mundo manda beijo pra todo mundo. Mas, Sérgio, muito obrigada, de coração mesmo. Você foi incrível. Eu vou falar que foi um sonho realizado você estar aqui. Obrigado. Fico emocionada porque é Gabi, realmente obrigado. um sonho. Obrigado, eu que agradeço. Você que nos contactou. Eu me sinto muito honrado também de fazer parte dessa bancada, bater um papo espontâneo. Sim. Parabéns pelo programa, parabéns mesmo, Deus abençoe vocês aí. A gente que e agradece. quando precisar, estou à disposição, viu? E sim, espero que você volte mais vezes, Vamos viu? lá. E o programa chegou ao fim, Sérgio incrível, foi um papo fenomenal. E é isso, eu queria também mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, que eles me incentivaram tanto nessa, aqueles Gabi, como você tá? Gabi, não sei o que, mandando mensagem direto aqui. E é isso aí. Um beijo e até semana que vem.